Provérbios de número 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não escapará. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo, que é mimado desde criança, um dia vai querer ser o dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Vamos a mais uma reflexão sobre o Provérbios de número 29. A correção é um ato de amor, carinho e respeito. Em um determinado dia, uma mãe estava caminhando com o seu filho de apenas 4 anos em um caminho muito perigoso. Ela trilhava aquele caminho porque ele era um atalho mais rápido para chegar ao parque da cidade. Porém, em um descuido seu, sem perceber, o filho se distanciara um pouco mais. Ao chamá-lo de volta, a criança se assustou e quase caiu no buraco. Ela escorregou, mas conseguiu se agarrar a um galho. Aquela mãe correu imediatamente e ajudou aquele seu filho, aquela criança, a sair daquele buraco. E então ela lhe disse: Filho, não solte a mão da mamãe. Sempre que você estiver caminhando com a mamãe por um caminho, por um lugar que você não conhece, segure. Aquela mãe, ela corrigiu ele com carinho, com atenção, com amor.
Talvez se ela tivesse gritado, brigado, agredido aquela criança ali, talvez ela não conseguiria o mesmo resultado do que uma conversa com sabedoria. Para ser ouvido, você precisa aprender a se expressar corretamente. Você precisa ter uma comunicação assertiva, ou você precisa falar de maneira educada. Às vezes, existem pessoas que não são ouvidas ou que os seus conselhos e ensinamentos não são acatados ou guardados no coração devido ao modo como essa pessoa fala. Ela não aconselha, ela impõe a sua verdade, ela impõe o seu pensamento. Aquele que é um bom líder será respeitado pelos seus subordinados. Um certo dia, havia um navio que ele era movido pela força de escravos. E ali, num determinado momento ali do mar, este navio foi atacado. Mas havia neste navio um capitão que cuidava bem dos seus escravos, alimentava eles, e havia um ali que ele tinha uma boa relação. Ele sempre conversava, queria entender por que aquele homem, que parecia ser tão esforçado, tão dedicado, era escravo. O que ele havia feito? Por que ele havia se tornado um prisioneiro? Então, num determinado dia, num ataque muito feroz que o navio sofreu por um barco pirata, aquele capitão foi ferido. Porém, aquele capitão estava boiando ali, num pedaço de madeira, achou que morreria. De repente, alguém lhe segurou e o ajudou a se aproximar da praia. Quando abriu os olhos, ele percebeu que era aquele prisioneiro com quem ele tinha diálogos no barco. E ele pensou: Mas por que você me salvou? E aquele rapaz lhe disse: Olha, você foi bom para mim. Você nunca me bateu, nunca me tratou com falta de respeito e você me alimentou por todo esse tempo aqui. Então, eu agradeço a você e devo-lhe minha vida. E aquele capitão disse: Não, meu rapaz, eu que lhe devo a minha vida. E a partir de hoje, você será o meu herdeiro de tudo que eu possuo. Então aquele rapaz, por ele ter seguido seu líder, por ele ter tido um líder que cuidava dele, que respeitava, que se relacionava ali com ele, mesmo num local desfavorável, mesmo como um prisioneiro, ele teve a sua vida transformada. Talvez você trabalhe num local que o gerente ou o gestor não tem uma boa relação, não te compreenda ou não respeite, ou seja, ao contrário, você tem aquele líder que te inspira, que te ajuda, que te motiva, que disponibiliza ferramentas. Aquele homem, ele não se apegou àquele lugar. Não, eu era prisioneiro, agora eu vou fugir, eu vou ver. Mas antes de pensar nisso, ele pensou em salvar a vida do seu capitão. Às vezes, a vida ela vai te ensinar de maneira difícil, de maneiras cruéis, mas você é quem vai dizer como vai se posicionar, o que você vai fazer, como você dirige a sua vida, dirige as suas emoções. Aquele homem tinha tudo para ir embora, sem olhar para trás, sem se importar com quem ficou vivo, quem não ficou, quem estava ferido, quem não estava. Mas a lição que ele aprendeu ali mudou a sua vida. Então, mesmo que você esteja passando por um momento de conflito, às vezes com a liderança, ou o líder não tem uma visão aberta, atualizada, analise a sua reação. Você não pode deixar que o estresse do outro, o humor negativo do outro, influencie na sua vida. Aquele que anda com pessoas sem caráter estará perdendo seu tempo. Não adianta eu querer lealdade de uma pessoa que não tem princípios. Não adianta eu esperar respeito de uma pessoa que não tem caráter. É a mesma coisa, eu estou numa roda e estão comentando, falando mal de uma pessoa. Você acha que num determinado dia você não será o assunto desta roda? Você acha que num determinado dia você não será o papo central, o assunto, o tema central ali desta conversa? Por que você acha isso? Se você anda com pessoas sem caráter, se você anda com pessoas que não têm princípios, mas é só uma conversa. Mas isso não me influencia. Influencia sim. Na Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, e é verdade.
Se você fica com uma pessoa que reclama de tudo, que está sempre estressado, que está sempre arrumando confusão, você também vai virar um causador de confusão. Você também vai virar uma pessoa reclamona. Toda pessoa orgulhosa atrai bajuladores. Toda pessoa soberba atrai bajuladores, puxa-saco, como o pessoal gosta de falar. Porém, esses bajuladores devem ser mantidos longe. Por quê? Porque eles sempre vão te ajudar a se aprofundar na sepultura. Numa determinada cidade, havia um rei muito orgulhoso e ele era muito soberbo. E chegou ali um homem, e esse homem era misterioso, ninguém conhecia, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. E aquele homem percebeu que o rei era muito vaidoso. Então, ele deu um jeito de se arrumar e aparecer aparentável para o rei. E então ele começou a elogiar o rei. Rei, como o senhor é lindo, as suas roupas são esplendorosas. Lá de onde eu vim, ninguém se veste com tanto glamour, ninguém é tão elegante e inteligente como você. E ele foi elogiando o rei, e o rei todo inflado, com seu ego lá em cima, porque ninguém falava como aquele homem. E aquele homem era de fora, então ele sabia, era um homem vivido, ele com certeza tinha conhecido muitos lugares, sabia o que estava falando. E então o rei chamou ele para ficar no palácio. E aquele homem recebeu uma festa de boas-vindas, se banqueteava e ficou ali por muito tempo, até descobrir todos os segredos do rei. E num determinado dia, quando o rei achou que ia ser elogiado, ele disse para o rei: Sente aqui e vamos ter uma conversa. Eu quero que você passe o seu reino para mim. E aquele rei olhou para ele e falou assim: Você está maluco? O que aconteceu com você? Eu quero. Se você não assinar este papel aqui, que você está passando o reino para mim, eu vou contar todos os seus segredos para os seus inimigos e você vai ser capturado e torturado. E aquele rei, com medo, assinou aquele papel. Ou seja, o orgulho armou-lhe uma cilada, e ele, por causa da soberba, da arrogância, perdeu todo o seu reinado. Aquele que é honesto, ele anda feliz e ele é livre. Uma pessoa que tem a mente tranquila, que faz a sua atividade da melhor maneira, que trabalha com qualidade, que entrega o que se espera dela, é isso que uma pessoa feliz ela tem. Ela recebe da vida, porque ela semeia felicidade. Ela é livre. As pessoas podem estar desesperadas, estressadas, ela vai estar lá plena, calma, com seu emocional equilibrado. Hoje as pessoas gastam dinheiros com terapia, com atendimento psicológico. Por quê? Porque passaram a vida inteira correndo atrás de riquezas, correndo atrás de coisas, de bens materiais. Não que isso seja errado, mas tudo em excesso traz o desequilíbrio. Cuidado com as pessoas que amam ver confusão o tempo todo. Sabe aquela pessoa que ela solta o veneno aqui? Olha, eu acho que fulano não gosta de você. Olha, fulano estava falando sobre o seu nome, mas eu não ouvi o que era. Sabe aquela pessoa que adora armar uma confusãozinha? Fique longe. Pessoa amarga, pessoa invejosa, é aquela pessoa que parece que levanta e fala assim: hoje eu vou atrapalhar a vida de alguém. Hoje eu vou atrasar a vida de alguém. Não seja essa pessoa, não se relacione com essa pessoa. Porque pessoas assim são egoístas, só pensam em si. Só que você só vive uma vez. E se você recebesse uma notificação do seu médico que você só tem uma semana de vida, você iria querer passar essa última semana de vida reclamando, falando mal de todo mundo, vivendo amargamente, triste? Não. Você iria querer aproveitar o momento com a sua família, você iria querer conhecer novos lugares, passear, viajar. Então, tenha vontade de viver, porque muitas pessoas estão
processos de tratamento, muitas das vezes com enfermidades, com doenças, e gostaria de ter oportunidade de comer, de poder sair, passear, olhar o parque, olhar o céu. Você passa muito tempo com vãs discussões? Não discuta, não brigue. Eu tenho razão, eu estou certo, é minha vez de falar. Olha, é melhor ter paz do que ter razão. Então, guarde isso na sua mente. Mas eu estava certa, eu falei a verdade, eu fui verdadeiro. A verdade, ela sempre vai aparecer. Talvez haverá pessoas que não irão querer ver a verdade. Mas se você está agindo de maneira correta, respeitando os outros, respeitando os princípios, a verdade ela vai aparecer. Cada um dá o que tem. Não adianta querer um bom relacionamento de uma pessoa amarga. Não adianta querer uma atitude verdadeira de uma pessoa que prefere a mentira. Então, às vezes você está buscando relacionamentos em locais inadequados. Às vezes você está buscando conviver com pessoas que não querem conviver com você. Então, quando você começa a analisar as pessoas à sua volta, analisar as suas próprias ações também, porque tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, que é no ato do quê? O que eu faço, o que eu pratico, como eu ajo, como eu me manifesto, como eu me porto, é o que eu vou colher. Ou seja, é as consequências das minhas ações que eu vou viver no futuro. A escolha da semente hoje você pode escolher, você tem essa liberdade. Agora, a colheita já não tem mais como ser escolhido, como ser trocado. Ah, eu não gostei desse resultado, eu quero outro. Você vai ter que plantar novamente, esperar o tempo para colher. Então, saiba plantar, saiba com quem você se relaciona, saiba como você se relaciona, como você se posiciona. Hoje, estamos na cultura do cancelamento. Se você falar alguma coisa que alguém não goste, todo mundo te cancela. Porque as pessoas estão vivendo em prol das redes sociais, em prol de likes. Se eu postar uma foto e não tiver muitos likes, então não tá legal, eu preciso fazer uma nova plástica, eu preciso fazer uma nova alteração no meu corpo. Só que o tempo vai passando e a vida que viveu ontem, o que você vivenciou ontem, ele não volta mais. O que passou, passou. Agora você tem que aproveitar o hoje, o presente. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, comente, dê novas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima reflexão.